Olá, hoje vamos falar de uma arte que a cada cena, seja no silêncio ou na pausa entre um e outro movimento, desperta no público emoções e sentimentos. O assunto hoje no programa é teatro, então fique ligado, eu sou Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. Teatro é entrega, troca e integração, energia e magia, é jogo de cena. Uma arte figurada no modo de expressão que veio desde um homem primitivo que encenava para representar suas necessidades e desejos. Arte em expansão, celebração, reflexão e transformação. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve a sua importância ainda na pré-história, por meio da comunicação e imitação. Da Grécia Antiga a registros do século VI a.C., no Egito dos faraós, na Roma Antiga e nos tempos medievais também constam relatos que tratam dessa magia. No Brasil, o surgimento do teatro está ligado à chegada dos jesuítas. Hoje a nossa conversa é com a atriz e empresária Rita Miranda, mineira de Ervália, atriz, diretora, produtora, dramaturga, gestora cultural e pedagoga. Ao todo são 42 anos de profissão. Formou-se em 1982 no Palácio das Artes de Belo Horizonte. É graduada em pedagogia na Faculdade de Extrema e pós-graduada em gestão de projeto cultural pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Então, seja bem-vinda, Rita. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Também, né, Léo? Em 42, 43 anos de atividade, não ter feito alguma coisa, né? A gente realmente investe mesmo na profissão. É um currículo bastante extenso. E para a gente poder começar esse nosso bate-papo, Rita, eu queria te perguntar como é que surgiu o interesse pelo teatro? Você teve a influência de alguém? Como é que foi o início de tudo isso? Ah, meu pai era bancário, mas ele era, antes de ser bancário, ele era músico. Ele tinha uma banda de jazz, chamava Banda de Jazz Tupã. Olha que coisa maravilhosa, que coisa mais brasileira, né? Uma banda de jazz que tem o nome de Tupã, gente. Nisso aí você vê toda a nossa brasilidade, né? Então eu sempre tive essa influência paterna. Meu pai sempre tocou outros instrumentos também, além da clarineta, que ele tocava nessa banda de jazz. Músico nato, né? Ele tocava violão, ele tocava piano, e eu sempre estava envolvida nesse universo musical, né? E eu morei em Vitória quando eu assisti, por ele ser bancário também, ele mudava muito de cidade. Eu saí de Ervália com 6 anos de idade. E a gente foi morar no Espírito Santo, né? Ele foi transferido, a gente foi para o Espírito Santo. E em Vitória, capital, eu fui no Teatro Carlos Gomes e assisti a primeira peça. E foi do Ziraldo, o Flix. Nossa, quando eu assisti... Você já se apaixonou por ali. E era um teatro lindo, o Teatro Carlos Gomes, né? De Vitória, maravilhoso, né? Com camarotes. E aí eu vi aquilo, aqueles atores, aquela coisa, eu falei assim, gente, eu preciso disso na minha vida. Que delícia! E eu já era toda espivitada, né? Meu pai me botava em cima da mesa para eu cantar, então ele estimulou bastante isso em mim. Bacana, Rita. Ô, Rita, eu vi que na sua formação profissional, você tem experiências como gestora cultural, né? Produtora, diretora artística, dramaturga, além de atriz. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Então, aí que aconteceu? Em Extrema, eu já tinha essa verve aí teatral, gostava muito de falar, eu era oradora de turma, aquela coisa, né? E tinha essa cara de pau, né, Léo? De querer estar à frente das coisas ali, comunicando alguma coisa. Então, eu sempre, no meu período escolar, eu sempre fui essa pessoa, né? E quando eu mudei para Extrema, eu tinha 14 anos mais ou menos, eu fui na Alfredo Olivotti, eu fui oradora de turma, sempre participava das comemorações, porque a Alfredo Olivotti também era uma escola que prestigiava muito isso. Incentivava com as muito, professoras, né? Raquel, Olivotti, elas sempre gostavam de fazer aquelas comemorações, e eu sempre estava envolvida. E em Extrema, em 81, eu comecei a minha jornada teatral. Mudou-se um juiz para cá e a gente montou um grupo chamado Grutai, que a gente encenou Entre Quatro Paredes. E o nosso diretor foi um juiz de direito, que hoje em dia ele é psicanalista. Ele é uma pessoa incrível, intelectual. Ele fez a tradução do Entre Quatro Paredes, do francês, que é do Jean Paul Sartre, do francês
para o português e a gente encenou. Eu, Silvinha, Gi Morbidelli, Silvinha, Robson e eu fomos os atores e ele o diretor. Então começou essa jornada, eu como atriz. Depois, em 81, depois eu fui para Belo Horizonte, onde eu fui estudar realmente. E aí, depois de BH, eu já saí de Belo Horizonte com o DRT, tanto que o meu DRT é 364, gente. Quer dizer, 364, quer dizer, assim, sabe? Eram muito poucos ainda, né, que tiravam o registro profissional e tudo mais. E fui para São Paulo, me aventurar em São Paulo, continuando aí a minha trajetória. Ô Rita, em conversas anteriores, você chegou a definir que a profissão ela é complexa. Por quê? É complexa, por exemplo. Como é que eu virei diretora de teatro? Porque quando eu retornei para Extrema, depois de um período de estudo, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, fui morar em Curitiba também, fiz lá conservatório de música, aí eu voltei para Extrema e eu virei diretora de teatro, porque não tinha ninguém que cumprisse essa função. Porque daí eu fui fundar aqui com o pessoal que já existia, né? Sim. A Extrema já tinha um grupo de teatro que era o Sem Teto e o Alternativas Artes. E aí essa moçadinha, eles vieram me procurar e aí não tinha quem dirigisse um espetáculo. Aí eu virei diretora. E aí eu tirei também o meu DRT como diretora. É complexo porque dá muito trabalho. É trabalhoso no sentido de ser uma costura, é artesanal, né? É uma arte artesanal, você tem que ter... Nossa, você tem que criar os figurinos para o espetáculo, decorar o texto, pensar na maquiagem, na encenação, tem que ter um espaço específico. É claro que você pode fazer na rua, mas é claro que também você tem que pensar em adaptar aquilo para palco italiano. É complexo, porque também não há ultimamente, depois de um período histórico de Gilberto Gil, de Lula, melhorou um pouco essa questão dos artistas, né, poderem ter, porque está na Constituição, né, Sim. que a arte é direito de todos. Mas até isso entrar na compreensão do poder público, da política em geral, é muito difícil você ter o recurso financeiro para você investir na profissão. Então, é uma coisa muito complexa. Eu estou dizendo aqui coisas que são muito assim, menores do que é tudo na realidade, Sim. né? Porque é ampla a questão e a gente depende de muitas coisas, né? Para que isso aconteça, né? De recursos investidos, aconteça, né? de fomento cultural, de políticas públicas, enfim, por aí. Ô Rita, em 97 você retornou aqui para a Extrema e fundou o movimento Companhia de Teatro. Como é que foi isso? Como é que foi essa época? Foi incrível, porque eu já estava assim... Eu tinha saído um pouco de São Paulo por causa das dificuldades da profissão mesmo, de você se manter na profissão. Você sempre tem que ter um outro trabalho, né, que você seja remunerado para você se manter ali como artista. Então, eu optei por ter, no momento, constituir uma família, ter filho. Aí eu retornei para a Extrema. E aí eu já estava assim numa coisa de, não sei se eu vou voltar para o teatro, mas o destino, né, o universo conspira. Se encarregou de me botar de volta para aquilo que eu gosto. E aí foi esse encontro com os meninos do Sem Teto e do Alternativas Artes. Bacana. Houve esse encontro com essa moçada e aí houve sabe, nos foi solicitado, a gente precisava fazer alguma coisa. Né? Porque tem que ter teatro, né? As cidades têm que ter teatro, gente. Tem que ter grupos de teatro, né? Então a gente começou essa jornada aí nossa aí. Ô Rita, como é que é a sua rotina hoje em dia? Você trabalha com ensaios do movimento Companhia de Teatro, na organização da mostra, né, da grande mostra, que é o maior evento teatral da região, além Sim. de ações que envolvem também a oficina de teatro. Como é que você organiza para dar conta de tudo isso? O movimento Companhia de Teatro ele já tem 25, 26 anos de existência, né, de trabalhos ininterruptos. A gente fez muita peça de teatro, a gente foi para a escola, a gente formou plateia, a gente foi até para creche fazer teatro,
um momento muito lindo assim da nossa trajetória é apresentar até para os bebês das creches. Isso em parceria com a Secretaria de Educação, fora as nossas parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente desenvolveu projetos de teatro ligados ao meio ambiente, que é uma matéria que nos interessa muito, sobre reciclagem, né? Sobre o conservador das águas. E então a nossa rotina, por exemplo, atual, nós estreamos agora um espetáculo que é o que eu adaptei, né, do Mágico de Oz, que é uma literatura que é de poder público. Então eu fiz essa adaptação, criamos esse espetáculo Oz Além do Arco-Íris com a minha equipe atual, que é composta pela Analice, que é parceira antiga já desde sempre, Cecilíria, e nessa peça tem também o Vitor Matisse, que é um jovem ator, e Júlia Cardoso e o Pedro Alcântara. Alcântara? Alcântara. É isso mesmo? Exatamente. Gente, posso errar sobre o nome de ninguém, não. Senão eles te cobram, Rita. Então, a gente fez esse espetáculo agora recentemente, e fora a curadoria da mostra, que a gente assiste aos espetáculos para estar trazendo todo ano aí espetáculos de qualidade para o nosso público. É isso que a gente vai falar, Rita. Na mostra de teatro, como é que são escolhidas as peças e as apresentações? Quais são os critérios para a escolha de cada peça? Então, geralmente não são indicados, a gente vai acompanhando, né, através de jornais, de mídias também, através da internet, e a gente vai acompanhando as críticas dos teatros, dos grupos. Então, a gente, quando tem um espetáculo que é bem recomendado pela crítica especializada, ou então por algum amigo ligado ao teatro, a gente vai assistir ao espetáculo. Então, eu assisto aos espetáculos, a gente analisa se esse espetáculo cabe para o nosso público, se o cine-teatro consegue comportar também essa peça, por causa de necessidades técnicas que envolva também o espetáculo, né? Então é isso, durante o ano inteiro a gente vai assistindo aos espetáculos para poder estar trazendo aí para o nosso público, né, nesse projeto eterno, né, de formação de plateia. Ô Rita, além de estar à frente de projetos teatrais, eu sei que você também trabalha com a elaboração e o fomento de outros projetos culturais. Conta pra gente isso daí. Outros projetos culturais, a gente tem a mostra de teatro, que é a curadoria, e nós também concorremos a editais. Sim. Então, a gente já foi contemplado, por exemplo, em 2009, pelo edital de pontos de cultura, né, que foi um edital do Estado, ainda com o MINC do período, e a gente foi contemplado com esse Blanc, né, projeto estadual, que era de interiorização. Porque nós estamos em Extrema, muito longe da capital mineira, né, que é Belo Horizonte. E a gente sempre ficou batendo na porta da capital mineira. A gente falou, a gente existe, estamos aqui no sul de Minas, longe de vocês, mas estamos fazendo, estamos aqui produzindo arte, cultura e tal. E aí a gente conseguiu ser escolhido, né, através dos editais, foram 100 pontos de cultura. Então, assim, a gente concorreu com o estado de Minas inteiro e Extrema ganhou o ponto de cultura, então, através desse edital de 2009. Que ótimo. Então, foi um dos projetos também que a gente teve o prazer de ser contemplado. Além do Mambembe também, que é um outro projeto em 2000, pela Lei Rouanet, que a gente conseguiu excursionar por 22 cidades mineiras através da Lei Rouanet. Perfeito. Políticas públicas. Sim. Atualmente, Rita, eu sei que você se dedica à elaboração de projetos para o edital da Lei Paulo Gustavo, né? Como é que está sendo feito esse trabalho? Como é que é essa movimentação na cidade no sentido de encaminhar os recursos para a produção cultural aqui de Extrema? Porque antes da Lei Paulo Gustavo, no período da pandemia, criou-se a Lei Aldir Blanc. Sim. Que o Aldir Blanc, todo mundo conhece Aldir Blanc, ele morreu, faleceu por conta da Covid-19. Então, criou-se esse edital com o nome do Aldir Blanc. Essa lei, né, tornou-se lei, e com o nome do Aldir Blanc. E a gente começou já esse movimento dessas leis, que depois resultou também na Lei Paulo Gustavo. Antes teve a Aldir Blanc, a gente também foi contemplado pelo Estado e pudemos desenvolver um projeto de audiovisual. E agora a gente está no período da Lei Paulo Gustavo, então estamos também concorrendo, e é no município e no estado, né,
que a gente está concorrendo esse ano no município, que lançaram esse edital dali para o Paulo Gustavo, né? E a gente está nesse período, nesse momento agora, de formatação de projetos para a concorrência desse edital. Tá bom. Ô Rita, conta pra gente uma experiência, a gente sabe que é bastante ampla, que marcou sua vida no teatro. Quando eu pude participar com a Universidade Autônoma do México como atriz protagonista. Bacana, Rita. De um espetáculo, era um festival internacional, eles estavam em São Paulo. A atriz foi chamada para fazer uma novela, era um grupo mexicano no México, e eles selecionaram, né, abriram uma seleção para atrizes para poder substituir. E eu era garota ainda, né? E acabou que o diretor, acho que foi com a minha cara, sei lá, e eu entrei para esse grupo da Universidade Livre do México, e era um espetáculo de rua com muita gente ali, e foi maravilhoso. A gente fez na Praça da Sé, a cavalos, sabe? Era uma coisa maravilhosa, assim, super bacana. E aí eu pude fazer São Paulo, Festival Internacional, depois a gente foi para Brasília, Campinas, e fomos selecionados para irmos para a Colômbia. Daí eu pude ir com eles também para a Colômbia, para Manizales, representando a Universidade Livre do México como atriz. Então foi um momento muito importante para mim, né? Bacanérrimo. Outro momento é a fundação do Movimento Companhia de Teatro. Isso foi daí é uma coqueluche sua, né? Que a gente pôde manter, né, todos esses anos aí. Bacana, Rita. Rita, a cultura, ela sempre foi um dos setores ela foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Foi um dos primeiros a parar, né, por conta do fique em casa, né? E um dos últimos a retornar às atividades. Conta pra gente como é que foi esse período, tá? E o que você encontrou como alternativa para minimizar esse impacto e conseguir continuar trabalhando. Foi um período triste da nossa história, porque a cultura era demonizada, né? Por esses 4 anos de governo Bolsonaro, ele foi muito contra os jornalistas também, né? Sim, com certeza. Então, assim, contra o jornalismo, contra a cultura, contra as artes em geral, contra os artistas. Então, além da pandemia que a gente teve que atravessar, a gente ainda estava atravessando esse período conturbado aí da política nacional, né? Que a gente superou, graças a Deus. E nesse período, a gente, ficando em casa, a gente foi para o audiovisual. Aí eu tinha meus alunos, que daí eu também sou oficineira, né? Sim. E aí eu peguei, por exemplo, eu convidei meus alunos para a gente fazer um projeto de audiovisual também, né? E fizemos dentro de casa com eles, os meninos gravavam na casa deles, me mandavam o material, aí eu juntava tudo, fazia uma ediçãozinha caseira para poder lançar, né, nas mídias sociais aí e tal. Depois a gente aperfeiçoou um pouco com a ajuda do Neves, que sempre foi nosso parceiro no audiovisual, e dava esse socorro, dava essa cara mais profissional para o produto que a gente estava produzindo. E aconteceu também os editais do estado e do município, que a gente pôde continuar trabalhando, produzindo. Agora, em vez de fazer presencial, né, que é o mais importante, a gente pôde fazer o audiovisual, mas com a ajuda desses parceiros também, tipo, gostaria de citar, né, o do Neves, que sempre foi nosso parceirão profissional no audiovisual. Ainda sobre a pandemia, Rita, a gente pode dizer, passado aquele período, né, que a arte foi, sim, um grande colaborador e uma válvula de escape fundamental para que as pessoas não surtassem dentro das suas casas. Você concorda com isso, Rita? Total, as lives, gente. Como eu assisti live, meu Deus do céu. Criou-se um novo hábito, né? Foi o que salvou, e salvou exatamente isso, a música. Eu lembro da Tereza Cristina, gente, as lives da Tereza Cristina. Que ela, uma cantora maravilhosa brasileira, né? Que ela trazia um monte de artista. A galera ficava tudo ali. E foi incrível, porque era como se tivéssemos todos, assim, entre aspas, no mesmo patamar. Quer dizer, a gente estava numa situação muito parecida ali, e a gente teve acesso até, né, a vários artistas consagrados que abriram também a câmera, né, para poder se mostrar, conversar direto com o público. Então teve essa questão também da arte necessária
nesses momentos aí trágicos, tornou né? Sempre nos salva, um livro salva, nos faz viajar sem sair do lugar, né? A literatura, o audiovisual, o cinema, a música, Geral, o né? teatro também foi online, né? O teatro também foi para a tela, né? E a arte sempre curando, né? Bacana, Rita. Bem, agora, passada a pandemia, o que a gente pode esperar em termos de valorização de arte, considerando a contribuição da cultura? Você acha que mudou a visão da política sobre os gestores culturais? Passada a pandemia, né? Os teatros retornaram. Nós mesmos na mostra, a gente não quis fazer mostra de teatro online, Sim. porque o teatro é da presença, então a gente optou por não fazer nesse período com o público, né? Sabe? Quanto mais a mostra de teatro, né? Que a gente traz os grupos de fora e tal. E aí, passada a pandemia, com o retorno aos palcos. Outra coisa, passados 4 anos trágicos políticos, né? Então, agora a gente, com o governo Lula, as coisas melhoraram muito. Voltou o Ministério da Cultura a existir, atuar. Então, assim, as coisas melhoraram politicamente falando, porque dá essa atenção maior à cultura, né, aos fazedores culturais, com os lançamentos dos editais. As coisas prosperaram, com certeza. Ô, Rita, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber de você, a sua opinião, qual a sua opinião sobre os próximos passos para quem trabalha com cultura, nos próximos anos? Olha, eu espero que a gente continue com um cenário favorável, né? E que hajam novos editais para a cultura, que possa dar esse suporte financeiro para a criação. Sim. E que os grupos se profissionalizem cada vez mais, que a gente consiga chegar em um produto. É engraçado, né, chamar de produto, né, o que a gente faz, né? Mas é como se fosse também, a gente quer melhorar, né? Cada vez mais profissionalmente falando, né? Aquilo que a gente faz. Sim. E para isso a gente precisa de recurso financeiro. E para isso a gente precisa que se lancem editais, para que novas pessoas também possam não viver de cultura, porque a gente está num país complicado, né? Mas que a gente possa ter recursos para aprimorar o que a gente já faz em cultura. Para que a cultura continue acontecendo, né? A cultura continue acontecendo e a gente tenha políticas públicas voltadas para a cultura e um governo que realmente valorize a cultura, né? E os fazedores e os seus trabalhadores culturais, né? Porque o artista, antes de tudo, ele é um trabalhador. Com certeza. É isso aí. Conversamos com a artista e empresária Rita Miranda. Rita, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Tema da Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, Léo. Obrigadíssima. E obrigado também a você que acompanhou mais um programa aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.